E o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é Honra e Desonra. Eu sei que alguns pregadores têm usado esse tema até de uma forma equivocada, espero que não seja um deles, mas eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema, porque eu aprendi que o pregador ele pode falar daquilo que ele já aprendeu ou daquilo que ele está aprendendo. E esse é um assunto que eu estou aprendendo ainda, embora eu já tenha falado muitas vezes sobre isso, ensinado sobre isso. Toda vez que Deus me manda falar repetidamente uma mensagem, eu sei que ainda está faltando um bocadinho, né, para aprender. E aqui nós temos uma história triste e ao mesmo tempo feliz, né, dependendo do seu ponto de vista que você quer olhar. Então, na verdade, queremos falar sobre honra e desonra, mas na verdade eu quero falar sobre honra e não sobre desonra. É como diz, né, assim, não existe trevas, existe ausência de luz, né? Eu falo, não existe desonra, existe ausência da honra, né? Como não existe maldição, existe a ausência da bênção. Então tem coisas que nos limitam, e a questão da honra é uma coisa que nos limita em muitas coisas da nossa vida. Igual a mensagem é sempre para a edificação da igreja. Eu espero que, além de mim, essa mensagem possa edificar você também. Quero falar que eu não sou pregador, eu sou professor, né? Então eu uso alguns termos que escandalizam alguns irmãos. Então, assim, vocês me perdoem. Já, eu gosto de dar aula porque é o seguinte, dá tempo de consertar, né? Na pregação não dá. A caca que fez, o irmão já vai para casa murmurando. Mas tudo bem, Deus é poderoso para decodificar na sua mente isso aí. E está aí um bom exercício que você possa fazer sobre honra, né, nesta manhã. Mas, procurando lá no dicionário o que é honra, está escrito no dicionário de língua portuguesa, está escrito que fala de grandeza, glória e esplendor. Mas eu gosto mais do original, que honra quer dizer time, e quer dizer dar preço. E honra e desonra é atimia, mas eu gosto mais da versão, tem várias versões na Bíblia que se traduz no português como honra, mas eu gosto da versão em aramaico que diz arvá, que quer dizer nudez. Desonra é sinônimo de nudez. Por isso que eu quero usar essa história de Noé. Eu vou perguntar quem conheceu Noé aqui, né? Os irmãos vão ficar constrangidos. Mas Noé, aquele camarada que construiu o primeiro grande barco, não é verdade? Para preservar a humanidade durante o grande alagamento, aí, o grande dilúvio que teve. E ele gostava de um vinhozinho, não é verdade? Porque quando a água se secou, uma das primeiras coisas que ele quis fazer é pegar a videira verdadeira, né, e plantar lá. E quando colheu as uvas, ele foi lá e tomou um porre, né? Tá certo tomar um porre? Tá certo ou não? Não, tá certo não. E ele ficou bêbado e ficou bem à vontade, deu um calor lá, ele ficou bem à vontade. A Bíblia fala que ele ficou nu, e até aí, tudo bem, não é verdade? Mas tem um cara, como que era o nome dele? Cão, né? Dependendo da versão. Ele viu o pai naquela situação e ele fez o quê? Fez bullying, fez o quê? Ele chacota, ele fez o quê? Isso na Bíblia tem um nome, chama chocarrice. Né? O povo, hoje tudo é bullying, não é verdade? Então, se tudo é bullying, eu sou o maior bullyingador aqui da videira. Coitado do seminarista. Eles até concordam comigo. Mas isso que eles fizeram foi muito mais do que isso. Muito mais do que ele fez, né? No caso Cã, foi muito mais do que uma gozação. Foi desonra. Fala comigo, desonra. Porque qual é o problema do pai estar nu na frente do filho? Não tem problema nenhum, não é verdade?
Às vezes mostra até, né, os 30 filhos do Fábio, né? Tomar banho com ele. Lá tem algum problema? Não tem problema nenhum, entendeu? Então, não se apegue à questão do fato em si do nosso irmão Noé, ele estar nu, ou dele ter bebido. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas você sabe que se ele tivesse cheio do Espírito lá, Cã também poderia ter achado ocasião. Por exemplo, Davi, quando ele ficou cheio do Espírito, quando ele estava trazendo a arca, quando estava para entrar na cidade de Jerusalém, o que ele fez? Tirou suas roupas reais. E o que aconteceu? Não foi Cã, foi quem? Mical. Então você pode falar assim, é porque ele estava bêbado, ele mereceu mesmo. Ele não se deu o respeito. Você já ouviu essa expressão? Ou você já falou para o seu pai que ele não se dá o respeito? Mas Davi, ele estava embriagado no espírito. Tirou a roupa, não fala que ficou nu, mas tirou as roupas reais lá, deve ter ficado só de cueca, talvez. E mesmo assim, teve alguém que desonrou o rei. Porque o que acontece? A desonra não é um fato em si, é um coração. Como que está o coração do indivíduo? Porque quem desonra também, dificilmente ele percebe que ele desonra, porque ele se prende ao comportamento que ele está tendo. Não é verdade? Foi engraçado, o cara estava bêbado, peladão lá, foi engraçada a cena, não é verdade? Foi hilário, não foi? Deve ser hilário. Imagine se eu ver aqui alguém, né, dessa maneira. Eu já vou... Eu já rio de tudo. Consigo achar graça até numa pessoa quando está... Né, eu lembro quando meu avô estava no caixão. Eu consegui achar graça. Achei engraçado, que meu avô me perdoe, Deus o tenha. Mas assim... Eu achei engraçado, mas o problema não é achar engraçado. O problema é o coração. Falo, o problema é o coração. Porque assim, a desonra ou a honra é um estado de espírito. É um estado como está o meu coração. E quando Cã já tinha um coração errado, e quando ele teve aquele comportamento errado do pai dele, que não é nada nobre, entendeu? Ele manifestou a desonra que ele tinha. Assim como Mical. Mical, a patricinha, né? A patrizinha, né? Ali, filha do rei Saul. Davi era um pastor de ovelhas, cheirando a ovelha, não é verdade? E aí, o pai dela fala, quem matar Golias, eu vou dar Davi. Ela... a patricinha e ele o pastor de ovelha. Então o que acontecia? Ela tinha um coração soberbo, um coração que estava acima. E você sabe que a desonra, ela sempre parte de um princípio que você tem um coração soberbo. Ou é JP? Cheio de justiça própria. Agora já tem até nome, agora é JP. Justiça própria. Você se julga melhor. Então assim, sempre quando eu me julgo melhor, vai acontecer alguma coisa estranha em algum momento. É como aquela cobra que está ali, camuflada no capim, no mato, e quando você ingenuamente passa, ela vai e dá o bote. E às vezes você não percebe o que você fez até que você faça. Isso é interessante. Agora, se você fez e percebeu, glória a Deus. O ruim é quando você não percebe. E a honra ou a desonra, ela vai se manifestar de formas terríveis. E nós sempre acabamos por pensar que honra é dada a alguém que está acima de nós, né? Como a gente diz, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Então tem gente que acredita que toda honra seja dada a Deus. A verdade é o seguinte, se você não consegue dar honra a quem você vê,
você não vai conseguir dar honra a quem você não vê. Ah, mas Deus é perfeito, o homem não é. É verdade. Só que são poucas pessoas que acreditam realmente que Deus é perfeito. Você já pensou nisso? Lembra quando seu filho ficou doente e você disse assim, como Deus permitiu uma coisa dessa? Ou quando morreu alguém da sua família e você falou, como que Deus permitiu uma coisa dessa? Ou você não conseguiu seu visto e você fala assim, como Deus permitiu uma coisa dessa? Você está dizendo para Deus que Ele não é perfeito. Então assim, Deus é perfeito, é verdade. Mas nem todos nós cremos que Deus é perfeito. Então assim, a mesma dificuldade que você tem de dar honra ao seu pai que não é perfeito, ao seu líder que não é perfeito, ao seu patrão que não é perfeito, você tem essa mesma dificuldade de dar honra a Deus. Porque se honra é um reconhecimento do que a outra pessoa fez, então isso não se chama honra, isso se chama bajulação. É verdade que a gratidão, ela é muito importante, só que a gratidão traduzida em honra e não em bajulação. Então, por exemplo, sou muito grato a Deus pelo louvor dessa manhã. O louvor foi tremendo. Não foi? Não foi o Fábio, foi tremendo. Foi o louvor, foi tremendo. Amém? O americano tem uma expressão, good job, né? Bom trabalho. O que você fez foi bom. Deus usou a sua vida como canal. Isso não é bajulação. Faz parte da honra também. Mas toda vez que não há honra, há ausência de honra, então ocorre o quê? A desonra. Aí você fala, não, eu não honro e nem desonro. Já viu? Tem gente que acha que é possível ser neutro. Não é possível ser neutro. Você é altamente excludente. Ou você serve a Deus. Se você não estiver servindo a Deus, automaticamente você está servindo quem? Ao diabo. Você é governado pelo Espírito? Joia. Você não é governado pelo Espírito, automaticamente você é governado por quê? Pela carne. E assim por diante. Você honra. Não, eu não honro. Então, automaticamente você desonra. Não tem outro jeito. E aí o que acontece é que nós pensamos que às vezes a honra, ela é só aquele que aparentemente está acima de nós. A Bíblia fala que honrais uns aos outros. E aí nós podemos usar o caso de Caim e Abel. Qual que era o problema dele? O problema dele não era com Abel. Era com quem? O problema dele era com Deus. Só como não podia pegar Deus na esquina, ele pegou quem? O irmão. Mas tudo começou com uma desonra. Ele desprezou o sacrifício do irmão dele. Ele desprezou o comportamento do irmão dele. E aí o que acontece é que vem uma semente da desonra dentro do coração. E toda vez que se manifesta, ela causa prejuízo. Só que o interessante é o seguinte, que nós cremos que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quantos creem assim? Mas existe ali uma condição para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida. Então assim, eu falo assim, irmão, você já é rico, Deus já te deu tudo. Aí você fala, mas eu abri minha carteira, não tinha nem dinheiro para dar oferta. Mas você já é rico, isso não muda o fato. As suas circunstâncias não te definem, não é verdade? Eu sou rico, eu sou rico. Eu sou salvo, eu sou salvo. Eu tenho uma família feliz, eu tenho uma família feliz. Eu tenho o que eu preciso, muito mais do que eu preciso, porque Ele já abençoou. Só que acontece que você precisa manifestar alguma coisa para que aquilo se manifeste na sua vida. E isso o que é? Parte disso é a honra. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra.
Nós pensamos quase que sempre na longevidade, não é verdade? Quase que sempre na longevidade, mas tem coisa muito melhor do que longevidade. O que é? Viver bem. A minha bisavó viveu 100 e poucos anos. 20 dos últimos anos que ela viveu foi vegetando. Então, que longevidade é essa? Se não viver bem. Agora, o que é viver bem? É ter um bom casamento, é ter saúde, é ter o que você precisa, entendeu? É ser feliz, é o bem-aventurado que a Bíblia diz. Então, assim, para que a bênção do Senhor se manifeste na sua vida, porque Ele já te abençoou, ela tem essa chavinha que você precisa girar, assim. É honra. Ou, se você preferir, é um segredo. Por quê? Porque não é tão simples assim, não é verdade? Você fala, essa chave, então me dá essa chave. Então é um segredo. Então esse segredo se chama honra. Como é que você honra seu pai? Na verdade, você não honra só seu pai. Ali está falando especificamente ao seu pai. Mas você deve honra verticalmente e horizontalmente. Você deve honrar a Deus, honra seus líderes, honra seus pais, honra o seu presidente, honra até aqueles do STF. Glória a Deus, eu honro vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é verdade? Agora é o seguinte, você também deve honrar horizontalmente, que é com os seus irmãos, proferindo-vos com honra, não é verdade? Então assim, você precisa, eu preciso, nós precisamos honrar, porque é o que Jesus fez. Jesus honrou o Pai. Jesus honrou os discípulos. Jesus honrou até aqueles que o perseguiam. E assim, a desonra fala de nudez. Então a honra fala de cobrir a nudez. Então o que os irmãos de Cã fizeram? Pegaram ali. Lembra que não é a nudez em si, ok? Mas representando cobrir a nudez, eles pegaram ali um lençol e foram andando de costa, olhando para o outro lado, até cobrir o pai, enrolar o pai naquele lençol. Agora, interessante é o seguinte, que parece injusto, não parece injusto? Por quê? Porque o pai deu motivo, se embriagou, estava ali numa condição desfavorável, e aí no outro dia, quando ele acordou com aquela ressaca, dor de cabeça, não é? Que ele lembrou, está vendo, base bíblica para saber que o bêbado ele lembra o que ele fez, está vendo, tem até base bíblica para, os caras bebem e depois falam que não, mexe com a cunhada, né? Fala besteira e depois fala que não lembra, né? Está em base bíblica para dizer que lembra. E ele lembrou daquela situação, e aí ele chamou Cã e falou o quê? Lembra que eu não acredito em maldição, eu acredito na falta de bênção. Então Noé disse o mal que ia acontecer com Cã se ele não mudasse aquele coração. Ele seria escravo, ele seria servo, ele não seria bem-sucedido, ele seria cauda e não cabeça. Você quer ser cabeça? Então aprenda a honrar. E por outro lado, ele diz a bênção que ia perseguir os seus outros filhos, Sem e Jafé. Eles seriam cabeça, seriam vencedores, seriam prósperos. Você sabe que nenhum pai amaldiçoa o seu filho, nenhum pai normal amaldiçoa o seu filho, mesmo que ele pise na bola, mais do que for. Então, maldizer é dizer o mal que vai acontecer, se ele não mudar o seu coração. Sabe, essa é uma mensagem de alerta para mim nessa manhã, é uma mensagem de alerta para você. Não se atenha ao fato em si, mas atenha ao coração. Qual que é o meu coração? Qual que é a motivação? Por que eu estou fazendo isso? E sabe que é tão interessante que a deslealdade, a falta de honra,
às vezes se manifestam de uma forma de uma brincadeira, na forma de uma colocação, na forma de uma coisa que é discreto, que às vezes as outras pessoas não percebem, mas o coração está errado. Então assim, tem um jeito da gente resolver isso aí. Sondar o seu coração. Mas não no sentido de introspecção, mas no sentido de Deus, sonda-me e conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe? É desejo. Jesus disse assim, eu vim para que tenhais o quê? Vida. Mas não basta só vida. Qualquer animal tem vida. Vida em abundância. E vida em abundância é uma vida completa. É uma vida de bem-aventurados. Não é à toa que o primeiro sermão genuíno de Jesus foi o quê? As bem-aventuranças. Na verdade, o primeiro sermão dele, que ele pregou, na verdade, não foi dele, foi plágio de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas o primeiro sermão dele mesmo foi o Sermão do Monte, que ele começou com as bem-aventuranças. Por quê? Porque esse é o foco dele. Que você seja bem-aventurado é muito feliz, é abastado, é completo, para que tenha vida e vida em abundância. Só que Deus já te deu, mas muitas vezes a nossa falta de compreensão de certos assuntos e certos valores da palavra de Deus nos impede de que determinadas coisas manifestem na sua vida, na minha vida. E o diabo, ele gosta é que você sabe que Deus não ameaça, né? Porque ele já fez todas as coisas, né? Quando Deus diz alguma coisa que vai acontecer que parece que é uma ameaça, porque quem ameaça é porque não quer fazer, não é verdade? Como que deve ser a Samanta com aqueles 32 filhos de casa? Né? Deve ser assim, pau quebra. Menina, eu te arrebento. Ela não fala assim, não. Como que carioca fala? Imagina. Isso é pensamento positivo, cara. Então, o que acontece? A mãe está falando, vou te quebrar no meio, moleque. Não é verdade? Não é assim mesmo? Dá aquela vontade, entendeu? Não pode ter uma motosserra na mão, né? Então, mas sabe por que a mãe faz isso? Entendeu? Não é que ela quer quebrar o cara no meio. Não é porque ela nem dá mais também, os caras desse tamanho assim, ó. Não é verdade? Mas o que ela está fazendo? Ela está dizendo que ela não quer fazer aquilo. Não é verdade? Então, quando parece que Deus, se você tem a visão que você vê Deus não como um Deus de amor, Deus de graça, e o diabo fala que Deus é um Deus que é um Deus ameaçador, é aquele cara que está pronto para te punir, aquele cara que está pronto para te castigar, não é. É ameaça, não deixa de ser. Entendeu? Não deixa de ser ameaça, é ameaça. Mas é ameaça quem não quer fazer. Quem quer fazer, não ameaça. O diabo não te ameaça. Não é verdade? O diabo não ameaça. Ele fala assim, ó, se você usar droga, você vai viciar. Ele não fala, não ameaça. Fala, se você roubar, você vai ser preso. Ele não ameaça, não. Não é verdade? Mas é o que acontece. Então, Deus, Ele diz o mal que vai te acontecer, se você não determinar aquilo que está no seu coração. Amém? A Bíblia diz assim que, lá em Isaías 29:11, diz assim, para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tenha um coração em Deus, tenha um coração submisso, tenha um coração de honra, de quem tem honra, mas só dá honra quem tem honra. Presta atenção, é uma coisa, na verdade, você só consegue honrar alguém se você é uma pessoa honrada. Você não pode dar o que não tem. Sabe o que a Bíblia fala? Amará o seu próximo
como a si mesmo. Quem não ama a si mesmo, não tem como amar outro. Sabe, adolescente gosta de falar isso, eu me odeio, né? Me odeio, eu sou muito burro, né? Sou muito burro, não gosto desse cabelo, não gosto dessa orelha, não gosto desse pé, não gosto da minha altura, não gosto das... Sempre fica achando autocrítico, né? Sempre fica... E assim, se você não gosta de você, como alguém vai gostar de você? Viu, moça? Você que quer casar, entendeu? Você tem que gostar de você. Você pode não ser uma musa, uma modelo, mas você tem que gostar. Tem que gostar. E se você não gostar, ninguém vai gostar. Se você não amar a si mesmo, é só Deus que vai te amar. Não é verdade? E você só pode dar aquilo que você tem. Moço, não case com uma mulher que não ame a si mesmo. Porque ela não vai conseguir amar você e nem você vai conseguir salvar ela desse buraco. Só Jesus, só olhando para Jesus. E a honra é a mesma coisa. Se você não tem honra, você não consegue honrar. E muitas vezes o problema começa aqui, pastor, mas eu não consigo honrar. Então, meu filho, agora então você precisa ter honra. Agora, você tem honra porque você honra ou você honra porque você tem honra? Difícil, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Na verdade, as duas coisas são o quê? Concomitantes. Elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu honro, eu vou me tornando honrado, porque eu comecei a honrar. E quanto mais eu honro, mais eu me torno honrado. E com o que acontece? Quando eu honro, as pessoas me honram. Você sabe o que acontece? Deus vai te honrar, não vai te honrar? Mas Ele vai honrar por intermédio de quem? Ele vai vir batendo as asas assim, sentar aqui, meu servo Fábio fiel. Não é assim? Fosse fiel no pouco, muitos filhos te colocarei. É assim que fala? É assim que fala? Não, quando Deus honra, peguei eles, ficaram na minha frente aqui, dançou. Então, assim, então o que acontece? Deus, Ele honra você, mas Ele honra você através de quê? Fala, Deus usa pessoas. E você honra Deus através de quê? Fala, eu uso pessoas. Está entendendo? Você usa pessoas para honrar Deus e Deus usa pessoas para honrar você. Sabe o sonho de consumo de qualquer homem? Sabe qual que é? Aí as mulheres vão pensar, ter uma Ferrari. Ou ter uma caminhonete dessa altura, assim, com a luzinha embaixo do paralama. Não é? Ou ter o melhor videogame aí, sei lá qual que é o melhor videogame que existe. Você sabe qual que é o sonho de consumo de qualquer homem? Vou te falar. Ser honrado pela esposa. Eu já estou com cheiro de vô já. Tem mãe? Tem pai? Se não tiver, eu vou adotar. É muita concorrência, né? Eu vou honrar essa criança. Volta para cá. Entendeu? Então, o que acontece? Onde eu estava? Estava no papo. O sonho do homem. O sonho de consumo do homem, em primeiro lugar, é ser honrado pela esposa. É ser honrado pela esposa. Ele pode não ter nada assim, financeiramente, ele pode não ser realizado financeiramente, profissionalmente, ele não conseguiu fazer a faculdade que ele queria fazer, mas se ele se sente honrado pela esposa, esse cara é feliz, esse cara é bem-aventurado. Segundo lugar, qual é o segundo sonho de consumo do homem? Ainda não. Ser honrado pelos filhos. Ser honrado pelos filhos. Isso é assim, porque assim,
toda a realização dele está nos filhos. Se não tiver, se ele não enxergar isso em forma de honra, porque você só sabe se você conseguiu atingir o seu alvo em forma de honra. E não é nem ainda quando é criança, quando é adolescente, isso aí a gente dá um desconto, não é verdade? Porque quando é adolescente, assim, a gente desconta, não é verdade? Por isso que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac quando ele era adolescente. Senão ele não tinha tido coragem. Não, mas 16 anos ali e tal, aquela crise existencial toda do menino, ele se empolgou. Mas assim, a mãe não, né? Por isso que ele não contou para Sara, né? Mas assim, mas o pai tem esse defeito. Mas assim, o segundo sonho de consumo que o homem tem é ser reconhecido, ser honrado pelos seus filhos. Aí pode vir depois a Ferrari, ser reconhecido pela sogra, ser reconhecido pelo trabalho que ele faz, ou esse tipo de coisa. Agora veja bem, Deus se compara a você. Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quer entender Deus? Entenda-se a si mesmo. Qual que é o maior sonho de consumo de Deus? Ser reconhecido pela sua igreja, que é sua esposa, sua noiva, ainda não casou, não? Qual que é o segundo maior sonho de consumo de Deus? Ser honrado por você. Então, a sua noiva é nós, como grupo, e os filhos, nós individualmente. Ou seja, Deus não é muito diferente de você. Então, quando ele falou que ele ia fazer você parecido com ele, realmente ele fez você parecido com ele. Fez você parecido comigo. Então, assim, está aí um grande segredo que eu e você podemos aprender de Deus nessa manhã. Quantos querem aprender de Deus? Eu não sei qual foi o seu comportamento. Gostaria de chamar o Fabião aqui. Pode tocar aquela última música que você tocou, se não for difícil. Sei que a corda do violão está quebrada, mas Deus é poderoso. E eu não sei como que foi a sua vida. E não me interessa. Porque vocês viram que eu não falei da desonra. Eu falei da honra. E a desonra, na verdade, é a ausência da honra. Talvez você não honrou porque nunca ninguém te honrou. Talvez você cresceu ouvindo seu pai falando: você não é nada, moleque. Levantado, tapado na orelha. Você é burro, você não vai ser nada na vida. Você não presta. Porque assim, por incrível que pareça, gente, existe gente ruim nesse mundo. Existe ou não existe? Tem gente que consegue deixar o diabo com vergonha. Tem gente que vai chegar no inferno e dar curso, vai ser coach do diabo. Tem gente que é ruim. Sabe, talvez você tenha uma mentalidade espírita aí que todo mundo nasceu bonzinho. Entendeu? Mas Davi disse: em pecado eu nasci, em pecado concebeu minha mãe. Nós nascemos ruim. E só tem um jeito de mudar essa natureza: entregando nossa vida a Jesus. Mas se não, tem gente ruim mesmo. Talvez seu pai e sua mãe foi isso. Talvez seu irmão mais velho, talvez seu patrão, talvez uma autoridade que estava sobre você, foi ruim mesmo. Não deu honra nenhuma para você. Só te depreciou. Mas eu vou te falar uma coisa: isso não te dá permissão para fazer a mesma coisa com os outros. Talvez você veio de uma igreja que o seu pastor te desonrou, mas isso não te dá o direito de desonrar um outro pastor que você não conhece. Porque a Bíblia fala que aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a ele. Gostaria que você ficasse de pé. Não interessa qual é a sua situação, qual é a sua vida, regressa à sua vida passada. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo: deixe seu passado como passado. Quem gosta de passado é museu, e nem de museu eu gosto. Só se for o museu da escola, a história natural lá.
de Nova York. Museu para ver a máquina de... Mas isso não te dá o de costurar da bisavó? Não quero nada, quero ver o computador que faz costurar sozinho. Deixa o seu passado com o passado. Deus, Ele fala de futuro. Quem fala de passado é o diabo. Por isso que eu não vou fazer um apelo e falar assim: olha para dentro de você. Olha quantas vezes você desonrou seu pai ou desonrou sua mãe. Eu estou pouco me lixando com isso. Quem está preocupado com o seu passado é o diabo, para te fazer você sentir acusado. Sair daqui falando assim: eu não tenho honra porque eu não honrei meu pai. Eu não tenho honra porque eu não honrei minha mãe. Eu não tenho honra porque eu não honrei os meus pastores. Meu ministério acabou porque eu não honrei meus pastores lá atrás. Ó, manda o diabo para o inferno. E para o diabo que carregue ele, né? Seja Lúcifer, Beelzebu, Mamonas assassinas, seja o que for, nós temos Jesus na nossa vida. E por incrível que te pareça, Jesus está te honrando nessa manhã. Se você não se lembra, uma das últimas coisas que Ele fez foi morrer por você, para te honrar. Ele serviu a Santa Ceia para te honrar. Ele lavou os seus pés para te honrar. E Ele diz que nós cearemos com Ele. E Ele mesmo vai servir a Santa Ceia para nós. Ele falou: eu vou para o Pai vos preparar moradas para te honrar. Ele disse assim: eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele fez isso para te honrar. Ele falou: não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Consolador. Ele fez isso para te honrar. Sabe, querido, e à medida que você se sentir honrado por Deus, Deus vai te dar uma capacitação sobrenatural para que você honre o seu pai, para que você honre o seu líder, para que você honre o seu irmão, para você honrar aquele irmão que você não gosta. Sabe, tem irmão que você não gosta mesmo, o bicho é chato até mais que carrapato, mas quando você se sente honrado por Deus, então você consegue honrar aquele irmão, porque nós somos assim. Nós somos a igreja, nós somos a noiva, nós somos a noiva que Deus, quando olha para nós, Ele olha como uma noiva santa, pura e imaculada, vestida de vestes brancas e com luvas brancas nas mãos. Não tem sujeira na sua mão, não. Por isso que não importa o seu passado, importa o que você é hoje, justo, lavado, remido no sangue de Jesus, capaz de honrar até os seus inimigos e fazer o bem até aquele que vos persegue. Feche os seus olhos. Deus está te dando essa capacidade nessa manhã. Tome posse dessa capacidade.